Boa tarde, às senadoras e senadores. Senhor presidente, nós acabamos de ouvir o discurso do senador Vital Rego e vimos, com a emoção que caracteriza a sua fala, aqui um debate sobre um dos problemas mais fundamentais da história do Brasil. Mas eu digo mais fundamentais ao longo dos 500 anos. Essa periodicidade como o nosso Nordeste enfrenta estiagem, seca, falta d'água, morte de animais, pessoas sofrendo, agricultura perdida. A cada tempo nós temos isso. E já houve intenção de cuidar disso desde Dom Pedro II. Quando na seca de 1870 ele disse que se fosse preciso venderia as joias da coroa para enfrentar o Nordeste. E nós iniciamos um movimento naquela época, o Brasil, preocupado com a água. O problema era como se fosse apenas de água. Criou-se o Dinox. Não foi capaz de resolver. Houve uma geração seguinte, criou-se uma saída pela economia, que foi liderada por Juscelino com auxílio de Celso Furtado. O problema é criar um desenvolvimento no Nordeste econômico que diminua a desigualdade com São Paulo e o Sul. Nenhum momento se pensou, se trabalhou a ideia de que talvez o problema fosse falta de educação. Talvez o problema fosse o Nordeste não ter uma massa crítica de ciência e tecnologia que permitisse elevar o nível de vida, inclusive de enfrentar o problema da estiagem. Ou porque com a ciência a gente consegue reduzir a estiagem, ou porque com a ciência a gente não precisa ter uma dependência tão grande em relação às chuvas. Não se pensou. Já imaginaram se todo o dinheiro gasto no Nordeste, a partir do projeto de Celso Furtado, tivesse sido investido na educação, no desenvolvimento de grandes universidades, na formação de grandes institutos de ciência e tecnologia, como fizeram na Califórnia, como é feito em Israel? Por que é que nós não pensamos nisso? Porque nós, brasileiros, não damos a importância de vida ao maior de todos os recursos que um povo tem, que são os cérebros dos seus habitantes. A terra é importante, mas não é o fundamental, mas no mundo moderno. É o cérebro. Nós não temos importância. Mas o mais grave é que não demos no Nordeste nem demos no Brasil. E o que eu quero falar hoje, senador, é ler aqui um editorial do jornal O Estado de São Paulo, do sábado passado. É um editorial que repercute um documento da máxima importância. Esse documento, que é publicado pelo movimento Todos pela Educação, é um raio-x do futuro do Brasil. Raio-x do futuro. Porque se você quiser ver como é o futuro de um país, olhe como é a sua escola pública no presente. Um corpo passa pelo raio-x, você diz a doença que você tem agora. Mas uma avaliação da situação da educação no país mostra o país que a gente vai ter no futuro. E esse documento, de pessoas sérias, lideradas pelo Dr. Gerdau, grande empresário, que é auxiliar da presidenta Dilma, aqui mostra a tragédia que nós estamos vivendo depois de quase 30 anos de democracia, depois de 20 anos de governos social-democratas de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, depois de 10 anos do governo do Partido dos Trabalhadores. O editorial, que transcreve apenas resumidamente o que aqui está, começa dizendo: criado por educadores, pesquisadores, empresários e gestores públicos com o objetivo de elevar a qualidade do sistema de ensino do país, o movimento Todos pela Educação desenvolveu vários mecanismos de avaliação para saber se as políticas educacionais estão surtindo efeito. Além de identificar escolas com bom desempenho, para verificar se os métodos pedagógicos por elas adotados podem ser disseminados para toda a rede do ensino,
O movimento Todos pela Educação estabeleceu metas de produtividade para 2022, ano do bicentenário da independência. E, periodicamente, o movimento divulga relatórios sobre a situação de cada uma dessas metas. E vejam a tragédia que nós temos, senador Aloysio. Uma das metas prevê que todas as crianças estejam na escola em 2022. Veja como estamos atrasados. A meta é de que tenhamos todas as crianças na escola em 2022. 2022. A maior parte dos países do mundo, com um potencial razoável como o nosso, já tem todos na universidade, senador Aloysio. Já tem todos, senadora Vanessa, na universidade. A meta deles hoje não é mais crianças na escola toda, porque já cumpriram. O deles é grande centro de ciência e tecnologia, na área da neurobiologia, da informática, da nanotecnologia, da pesquisa espacial. Eles estão na área da pesquisa espacial, da nanotecnologia, da biotecnologia, e nós querendo colocar todas as crianças na escola. Será que a gente não se dá conta do atraso que isso representa? Mas é mais grave, senador. Essa meta ridícula, de tão modesta, de ter todas as crianças na escola em 2022, não está caminhando bem. Nós não estamos caminhando na direção de cumprir a meta, como eu vou mostrar daqui a pouco. Uma segunda meta estabelece que toda criança esteja alfabetizada até os 8 anos. Vocês já pensaram que meta modesta, ridícula de tão pequena, já entrando no final do primeiro quarto do século XXI, que vai ser em 2022, a gente tem toda criança aprendendo a ler aos 8 anos. Isso quer dizer que muitas crianças que ainda vão nascer não vão ter atendidas as suas demandas educacionais. Porque 2022, aos 8 anos de idade, vai estar a criança que nasceu em 2014. 8 anos. Permite uma parte, senador? Um minuto, senador, com todo prazer. Para ver como isso é um atraso, quantas crianças de classe média e alta brasileira esperam para aprender a ler aos 8 anos? Quantas? Aprendem muito antes. Nós temos como meta para 2022. Isso é uma vergonha. Isso é uma meta vergonhosa. Mas mais grave é que não estamos caminhando para cumpri-la. Não estamos. Quando a gente analisa a meta, como esse documento aqui, imparcial, de gente séria, mostra o que a gente, pegando o que a gente quer em 22, analisemos onde deveríamos estar em 2011. E eles vão mostrar que nós estamos aquém da meta. Ou seja, em 2022, não vamos cumprir essa meta. E é fácil dizer o porquê, entre outras razões. Agora mesmo, está aqui um documento que eu vi em que o ministro diz que está discutindo com os secretários para que essa meta possa vir a ser alcançada. Caramba, discutindo com os secretários mostra falta de interesse, mostra falta de prioridade, mostra o descompromisso do governo federal. Porque nos outros assuntos, eles não ficam debatendo com os secretários, eles tomam a decisão e fazem. Na hora de salvar a indústria automobilística, não houve reunião com os secretários da Fazenda do Brasil. O presidente da República, o presidente decidiu fazer uma exoneração para vender mais carro. Mas para colocar as crianças aprendendo a ler aos 8 anos, o ministro diz, nós estamos conversando com os secretários. E nós, enquanto conversamos, tem menino e menina nascendo, tem menino e menina chegando na idade da escola, ficando fora da escola, ou entrando na escola e saindo antes do tempo, ou ficando na escola um pouco mais de tempo e sem aprender o que precisa, como eu vou mostrar daqui a pouco. Senador Aloysio, com todo prazer. Senador Cristóvão, Vossa Excelência ocupa a tribuna e faz um alerta, e esse seu alerta não podia ser mais oportuno em relação a esta abdicação da exigência que uma sociedade que aspira a ser uma sociedade que propicia o desenvolvimento integral às pessoas, a abdicação dessa exigência está prestes a se consumar. Porque nós temos, na nossa ordem do dia, uma medida provisória, tratando de educação, a qual foi apresentada uma emenda
a emenda do senador Álvaro Dias, propondo exatamente aquilo que Vossa Excelência propõe, que a alfabetização comece aos 6 anos de idade. Essa emenda foi proposta, a medida provisória que está na ordem do dia, e foi rejeitada na Câmara. Vossa Excelência faz um pronunciamento quando nós nos preparamos para votar essa medida provisória no Senado. Se Vossa Excelência, com a autoridade que tem, levar ao presidente Renan a sugestão, e creio que estará falando em nome de todos nós, para que esta medida provisória seja deliberada pelo Senado com a maior urgência, haverá tempo para que ela retorne à Câmara e a Câmara aprecie a modificação que o Senado vier a introduzir. Porque o prazo para perda de eficácia dessa medida provisória só expira em abril, de modo que nós teremos tempo de fazer essa correção, aprovar a emenda, que é uma exigência nacional, e sem prejuízo da validade da medida provisória, pois teríamos tempo para que a Câmara voltasse a examiná-la quando saísse daqui. Então, o procedimento de Vossa Excelência é um alerta oportuno, e Vossa Excelência, repito, tem autoridade moral, intelectual e política para diligenciar junto ao senador Renan Calheiros, presidente do Senado, para que essa votação possa ocorrer em tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador, e eu aceito essa sua tarefa. Hoje mesmo vou pedir uma audiência e gostaria que a senadora Vanessa, o senhor presidente aqui da mesa, que nós fôssemos juntos, mas pedirei hoje mesmo audiência. Mas, senador, eu não vou ler todo o relatório, apenas dizer, a terceira meta estabelece que todas as crianças e jovens de 14 a 17 se mantenham na série mais educada, porque um dos problemas trágicos do Brasil é a quantidade de crianças em séries defasadas. A outra meta é os alunos concluam as 3 primeiras séries do ensino médio até 19 anos. Deveria ser os 17, no máximo 18. A quinta está relacionada aos investimentos. Pois bem, vamos às análises. Aqui tem um documento em que mostra com clareza de que este relatório apresenta mais um retrato desolador da educação brasileira, especialmente no ensino médio. Eu quero chamar a atenção a 2 coisas, a palavra desolador, retrato desolador, e apresenta mais um, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, é mais um retrato desolador da situação da educação brasileira. E vou mais longe, um retrato desolador da educação brasileira de hoje é um retrato desolador do Brasil no futuro, que eu repito, se quiser ver o futuro de um país, olhe como está a sua escola no presente. O futuro de um país tem a cara da escola no presente. Nosso retrato do futuro é desolador. Não adianta dizer que o Brasil é um país emergente, que o Brasil é a 6ª potência ou a 7ª da economia do mundo, que nossos turistas esbanjam dinheiro nos Estados Unidos, que nossa moeda é forte. Nosso futuro é fraco, porque nós não temos a base fundamental do desenvolvimento de um povo. Isso significa, aí continua o relatório, segundo o estudo, 92% das crianças e jovens 4 a 17 estavam estudando em 2011. Veja bem, 92% estudam, 8% estão fora da escola, em idade escolar. Isso é muito grave. É como se a gente estivesse descobrindo 100 poços de petróleo e tapando 8. Ignorando-os. Nós não estamos usando os cérebros. Tem coisa mais importante. Nós temos 8% e a meta modesta, a meta era de 94%. Nós não estamos chegando nem a essa meta ridícula, estamos com 92%. Isso significa que cerca de 3,8 milhões de crianças se encontram fora da escola. Como diz aqui o documento, um Uruguai brasileiro está fora da escola no Brasil. Um Uruguai inteiro. O relatório informa que, vejam isso aqui, vejam esse dado, tem futuro um país onde 1 em cada 10 alunos da 3ª série do ensino médio teve desempenho adequado em matemática. Eu vou repetir. Senadora Vanessa, 1
1 em cada 10 teve um desempenho adequado em matemática. Não é que 1 em cada 10 é um gênio matemático. Não é que 1 em cada 10 é um possível matemático. É 1 em cada 10 teve adequado. Adequado significa regra de 3. Significa saber o que é percento. Não significa equação múltipla. Não significa integral. Não significa derivada. Não significa teoria dos limites, que é a base para um mínimo de boa matemática. Apenas 1 em cada 10 no terceiro ano, e está falando dos alunos que estão no terceiro ano. Se nós colocarmos todos que têm na idade, incluindo os que estão fora, aí cai, vai ser meia gente, ou menos de meia gente. Essa é uma tragédia, mas eu vou continuar lendo a tragédia. Antes disso, eu passo a palavra à senadora Vanessa. Muito obrigada, senador Cristóvão. Primeiro, eu quero cumprimentar Vossa Excelência não só pelo pronunciamento, mas pela prioridade que tem dado à educação, e assim tem sido a sua vida. Vossa Excelência, que já foi reitor de uma das mais importantes universidades públicas brasileiras, que é a UNB, tem dedicado toda uma vida à educação. Entretanto, senador Cristóvão, eu que concordo com a necessidade, quando Vossa Excelência fala da necessidade de avançarmos não só na garantia, na universalização da educação brasileira, mas avançarmos na melhoria da qualidade da educação em nosso país, sou obrigado também a destacar alguns avanços importantes que tivemos nos últimos anos. A criação de universidades, novas universidades públicas brasileiras, sobretudo no interior desse país. No interior, meu estado do Amazonas, que tem o interior mais vasto desse Brasil, passou há pouco tempo a ter direito a universidades, graças ao programa do governo federal. As escolas técnicas federais que estavam à beira de serem todas elas fechadas, não só foram reabilitadas, como também expandindo pelo Brasil inteiro. Agora, é óbvio que meta é importante, senador. Agora, junto com a meta, tem que vir o recurso. E essa é a sua luta principal, é a nossa luta principal. Nós, Vossa Excelência, e eu participo também do movimento por recursos para a educação brasileira. Eu acho que a nossa luta para que seja aplicado a integralidade dos recursos do Fundo do Pré-Sal em educação, e até mesmo grande parte dos royalties, é fundamental. Nós precisamos fazer essa campanha. Acabamos de aprovar uma proposta importante, dividir melhor essa riqueza, daquele petróleo que é produzido a mais de 200 metros, de 200 quilômetros da costa, né, da costa brasileira, que seja dividido de forma mais igualitária entre o Brasil inteiro, mas que o Brasil saiba utilizar esse recurso. E utilizar aonde? Utilizar na educação, para que a gente possa, daqui a poucos anos, não muitos anos, o senhor, quem sabe, ocupar essa tribuna e falar de resultados muito mais positivos em relação à matemática, que não é diferente com o português, com a língua portuguesa, que não é diferente com a física, que não é diferente com outras disciplinas. Não é diferente. Eu, durante algum tempo na minha vida, também fui professora, e professora militante do movimento sindical. Hoje nós temos um piso. É um piso importante, não é ideal, mas é um piso para o magistério. O que nós vimos são alguns estados brasileiros entrando na justiça contra a possibilidade do professor ter horário extraclasse. Isso é que nós não podemos admitir. E quem entra na justiça, senador Cristóvão? Exatamente os estados mais ricos. Os estados mais ricos, aqueles que deveriam dar o exemplo para outros estados brasileiros. Mas esses entram na justiça contra a lei que nós aprovamos, porque melhorar a situação do professor é melhorar a qualidade da educação. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e, seguindo nessa luta, seguindo nesse rumo, não tenho dúvida nenhuma, melhorias já conquistamos, mas melhorias muito maiores deverão vir e com uma certa urgência. Não é à toa que a presidenta Dilma tomou para si a luta por recursos do petróleo exclusivo para a educação. Muito obrigado e parabéns pelo pronunciamento. Agradeço, senadora, porque me permite aqui algumas considerações e eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo. Primeiro, não há dúvida que a gente está melhorando, mas numa velocidade insuficiente de longe. Agora, vejam bem, imagine a senhora que o ministro Aldo Rebelo comemorasse que os estados estão avançando, sem pensar na data exata da Copa do Mundo. Por que é que na hora da Copa, de construir estádio, a gente não tem meta de avançar? A gente tem meta de concluir.
E em educação a gente comemora o avanço. Um avanço que é mais devagar do que as exigências novas de educação. Essa é a tragédia. A tragédia não é que está piorando, é que avança assim e as exigências são assim. Veja bem, criamos muitas faculdades por aí fora federais. Nós não vamos ter alunos, senadora Vanessa. Vamos, hoje, já tem mais meninos terminando o ensino médio, e olha que são poucos, do que vagas nas temos mais vagas em curso superior de que gente terminando o ensino médio. Significa que está entrando na universidade pessoas despreparadas. Desses 9 aqui, 1 em cada 10 tem conhecimento adequado de matemática. Desses 9 que não têm, alguns vão entrar em escolas de engenharia. É uma tragédia. Agora, o mais importante da sua fala, senhora Vanessa, tudo isso de bom das faculdades, tudo é federal. Por que a gente se nega a fazer a federalização da educação de base no Brasil? Não tem outro jeito. Os municípios são pobres e desiguais. Não tem jeito de ter educação de qualidade igual no Brasil inteiro, se não for assumindo para a União a responsabilidade da educação de base, como nós já fizemos com as universidades, como já fizemos com a Escola Técnica, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o Ministério Público, com a Justiça, tudo que deu certo. Inclusive com a educação de base, o pouco que dá certo é federal. A merenda, o livro didático, o Fundeb, o Fundef, e por aí vai. Não há como ter uma boa educação em todo o país nas mãos dos pobres, coitados prefeitos do Brasil. Não adianta a gente querer dizer a criança que nasce tem um futuro X ou Y, conforme a cidade onde ela nasce. A criança, ao nascer nesse país, ela é primeiro brasileira, depois é que é paranaense, depois é que é amazonense, depois é que é pernambucano ou brasiliense. No Brasil, não. No Brasil, o que vale é a naturalidade, não a nacionalidade do ponto de vista da educação. E continuando, senador, o relatório informa o resultado ficou muito abaixo da meta prevista para esse ano. No caso dos estudantes da rede pública, o quadro é ainda pior. Apenas 5,2% sabem o que deveriam de matemática no ensino médio. Aqui chegou aquele meio gente que eu falava. 5%. Nenhuma em 10. É menos de uma. Em português, o índice foi de 29,2%. Mas vejam bem, nós já deveríamos estar com um índice de 50% falando inglês, francês ou espanhol. A gente está com 29% em português. Já imaginaram a tragédia? Esse é um tempo de bilinguismo, trilinguismo. Aqui, 29% têm o conhecimento suficiente da língua portuguesa. Imagine quantos tem de inglês, de francês. A meta era 31%, que é uma meta muito baixa. Na 9ª série do ensino fundamental, a situação não é muito diferente. Só 16,9% apresentaram um nível de aprendizagem adequado em matemática. Bem menos do que os 25% da meta. A ridícula meta de 25% ficou quase na metade dela. O levantamento também aponta grande variação no desempenho dos alunos do Estado para Estado. E aí vem outra tragédia brasileira, que justifica a federalização, senadora Vanessa, porque a desigualdade de um Estado para o outro é terrível. Em alguns indicadores aqui, o Norte tem metade do nível de aprendizado do Centro-Sul, que já é baixo. Essa desigualdade não vai ser resolvida nas mãos dos prefeitos, como não foi resolvida nas mãos dos prefeitos o Banco do Brasil, que é nacional, a Caixa Econômica, o Correio. Imagine se o Correio fosse municipalizado. Eu acho carta muito importante, mas não me digam que criança não é mais importante que carta, até porque criança é que vai um dia escrever as cartas. Por que a Copa do Mundo foi federalizada? E as escolas não são federais. E outra coisa, há um mito de que a escola particular é melhor do que a pública. No que se refere à média das escolas federais públicas
públicas é maior do que a média das escolas particulares no Brasil. As 451 escolas federais, institutos de aplicação, Colégio Pedro II, escolas técnicas, colégios militares, têm uma média melhor do que as particulares. Não de que a melhor das melhores particulares, que valem aqui 2 vezes quase um curso na Suíça. O relatório, e aí eu vou chegando ao final, o último parágrafo, o relatório do Todos pela Educação evidencia as dificuldades que o Brasil enfrenta para se manter entre as maiorias e as maiores e mais prósperas economias, diante de competidores empenhados em investir em ampliar o investimento em educação. Pega o fundamental. Eu vou repetir. O relatório evidencia as dificuldades que o Brasil enfrenta para se manter entre as maiores e mais próprias economias, diante de competidores empenhados em investir em ampliar os investimentos em educação, ciência e tecnologia. Não tem futuro a economia, não tem futuro a economia baseada só em exportar ferro e soja e carne. Ela precisa exportar chips, equipamentos médicos, remédios, que é isso que dinamiza uma economia. Mostra também o relatório que um ensino de má qualidade continua limitando o acesso dos jovens a empregos de qualidade na economia formal e condenando gerações à ignorância. Aí que vem uma aspa. Isso é uma tristeza. Quer exclusão maior do que o aluno não saber o que deveria ter aprendido? Veja que coisa interessante. Quer tragédia maior do que o aluno não saber o que deveria ter aprendido? Porque um aluno de classe média alta, quando é reprovado, ele sabe o que deveria ter aprendido e não aprendeu. No Brasil, eles não sabem, senador, porque a gente passa automaticamente. Porque a gente cancela disciplinas. Ele nem sabe que deveriam ter aprendido e não conseguiram. Estão felizes com o que não aprenderam. E os governos fechando os olhos. Eu vou concluir, senador, dizendo que Todos pela Educação cita, veja bem, mais uma vez, não sou eu que falo, o maníaco da federalização, que falta um currículo nacional. Esse é um dos fatores que tem impedido o ensino médio de melhorar. O que é um currículo nacional? É uma maneira de federalizar a educação. O que é o piso salarial? Que eu agradeço a senadora Vanessa ter falado, até porque se um dia... É a única lei que talvez... É a única lei que talvez venha a ter meu nome. Pois bem, o piso é um caminho da federalização. Só que, senador Vanessa, a gente tem que transformar o piso na carreira inteira do professor federal. Esse é o caminho que a gente precisa. Enquanto isso, eu já falei, mas é a parte final, o MEC alega que está discutindo com as secretarias estaduais medidas para reestruturar esse ciclo de ensino. Gente, no século XXI, a gente está discutindo com as secretarias medidas para reestruturar. A gente estava definindo como executar as medidas de federalização da educação. De uma carreira nacional do magistério, com o professor ganhando R$ 9.500 por mês, porque menos do que isso a gente não atrai os melhores quadros. Não é aumentar todos de uma vez, não tem dinheiro. É uma carreira nova para ser construída. Isso é o recado que deixa o Todos pela Educação. Não pelo que eles colocaram. Não pelo que eles colocaram defendendo isso, que eu que estou defendendo. Eles, eu não sei se gostariam de ver esse caminho ou acreditam em outros caminhos. Mas o que o relatório mostra é um raio-x do futuro do Brasil. Está visto aí. Tem uma radiografia do futuro do Brasil. E se a gente quiser que a radiografia não corresponda à realidade, temos um dever de casa sério nesse Senado a fazer. E eu não vejo outra maneira. E tentemos outra, mas eu não vejo outra a não ser o início de um processo de 20 anos de federalização da educação de base no Brasil, para acabar com essa vergonha e esse suicídio nacional.